Você já se deparou com a sensação de estar indo fazer uma tarefa, ou ter planejado fazer uma tarefa, e no meio do caminho você se distrai, ou você acaba passando por outra coisa que você deseja fazer e se perdendo na execução daquela tarefa inicial? Se sim, você já coloca aí no comentário, porque eu já me peguei fazendo isso. Eu sou Cleide Ferreira, sou psicóloga e mentora e supervisora de psicólogos. E estou aqui hoje para te ensinar uma técnica chamada autoinstrução. Nessa técnica, você verá como vai ficar muito mais fácil executar as suas tarefas diárias sem se perder e sem se distrair com outras coisas em volta. Bom, vamos lá então. A técnica de autoinstrução, ou melhor, a estratégia de autoinstrução, porque ela não é apenas uma técnica, ela é uma estratégia muito importante. Pode ser utilizada no tratamento de TDAH, porque as pessoas com TDAH têm muita dificuldade em focar na tarefa e às vezes se perdem no meio do caminho, mas ela pode ser utilizada com pessoas também que não têm TDAH e que às vezes se distraem, se perdem ou que têm muitas coisas para serem executadas. O que significa isso? Quando eu falo auto-instrução, eu estou dizendo que eu vou me instruir, né? E ela tem como objetivo modificar as suas verbalizações internas. Muitas vezes nós nos distraímos, nos perdemos ou não conseguimos executar determinada tarefa, porque dentro da nossa mente ficam muitas verbalizações internas que nos atrapalham. Às vezes, até aqueles pensamentos de que não vou conseguir, que essa tarefa é muito difícil, que eu não vou chegar até o final, né? Que eu sou incapaz, que vai aí misturando com as nossas crenças também, né? As crenças centrais, disfuncionais, e acabam nos atrapalhando. Então, quando a gente trabalha a técnica de autoinstrução, nós vamos modificar essas verbalizações internas. Nós vamos fazer uma troca. Ao invés de ficar com essas verbalizações que não nos ajudam, né, que são disfuncionais, nós vamos trazer aí algumas verbalizações mentais, né, para a solução do problema, né, naquele problema que a gente fracassa na execução. Então, a gente vai trazer respostas adequadas para a gente alcançar o objetivo. Primeira coisa, então, para eu ter, né, essa técnica de autoinstrução, para ter verbalizações corretas. O número um, anota aí, hein? Definir o problema. Qual o problema? O que eu tenho para fazer? Né? O que eu tenho para resolver, para executar? Então, eu vou definir o problema. Segundo, eu vou criar o como fazê-lo, que é o guia de resposta. Lembra quando você compra aí um equipamento, você compra alguma coisa que chega na sua casa e chega o manual, né? É o manual de instruções, como que você vai utilizar, como que você vai ligar, como que você vai desligar, como que você vai montar? É mais ou menos isso que você vai fazer. Então, digamos aí, problema, vou trazer o meu gravar uma aula, né, para o YouTube. Então, esse era o problema, gravar a aula de autoinstrução para o YouTube. Aí eu vou para o como fazê-lo. Como que eu vou fazer? Primeiro eu vou estudar o conteúdo, primeiro eu vou definir o conteúdo, né? Vou estudar esse conteúdo, vou me preparar. Depois eu vou ligar o computador, ligar a minha câmera e vou fazer a aula, vou falar sobre esse conteúdo, tá? E aí o terceiro ponto é o autorreforço. O que é o autorreforço? Eu vou dizendo para mim mesma que eu estou fazendo isso muito bem, que eu estou indo bem nessa tarefa, né? Que está dando certo o que eu estou fazendo. E ainda eu tenho o passo 4. O que seria o passo 4? Tudo bem, eu posso ter errado nisso, eu posso não ter ido muito bem no início da aula, né? Mas eu posso continuar com calma. No caso, né, quando você não alcança o objetivo, aí você também depois pode entrar com essa autocorreção. Tudo bem em não ter conseguido executar isso que eu me propus a fazer, mas eu vou tentar de novo, né? Vou começar novamente, vou tentar novamente. E aí, gente, é muito importante que nós terapeutas, nós psicólogos,
façamos isso no consultório para que a pessoa compreenda como é feito. E aí nós podemos funcionar como um modelo para essa pessoa. A gente vai junto com ela, né, fazer esse levantamento de qual o problema, de como executar esse problema. E aí nós vamos fazer isso em voz alta. Então você vai mostrar para o paciente, né? Então, Cleide, ou Cleide, você precisa preparar a sua aula. Então, você vai pegar o material, vai ler, vai construir o raciocínio, os pontos que você quer falar com as pessoas sobre esse determinado assunto. Você liga o computador e você começa a dar a aula. E aí a gente pode falar, né, todo esse passo a passo até finalizar a aula. Então, primeiro você faz falando em voz alta para a pessoa entender o que é autoinstrução. Então, essa verbalização, ela não vai ser interna, ela vai ser interna e externa, porque você vai falando o que você está se instruindo, para que o paciente compreenda. Em seguida, você vai pedir para o paciente executar essas orientações com a sua voz. Você vai fazer a autoinstrução para ele. Então, você vai falar o nome do paciente, né? Fulano de tal. Agora você tem que preparar uma aula, então você vai estudar o conteúdo, você vai ordenar o que você vai falar, fazer as suas anotações. Em seguida, você vai ligar o computador e vai começar a dar a sua aula. Ok? Em seguida, vem o terceiro passo. O que é o terceiro passo? No terceiro passo, o paciente vai realizar essa tarefa enquanto ele mesmo se instrui em voz alta. Ele vai falando em voz alta tudo que foi lá, né, combinado daquela tarefa e vai executando a tarefa. Quando for no passo 4, né, aí já é para ele realizar a tarefa apenas murmurando as instruções, ou seja, falando bem baixinho, de forma disfarçada, essas instruções. E né, depois ele vai finalizar fazendo a tarefa apenas com as instruções mentais. Então, esse treino, gente, é muito importante. Parece repetitivo, mas a gente aprende através da repetição. E a partir daí, traçar com o paciente, né, quais os problemas, quais são as coisas que ele precisa aprender a usar essa técnica de autoinstrução. Mas comece degrau por degrau. Faça o treino, faça uma lista dessas tarefas e defina com ele por onde ele vai começar, deixando isso como um plano de ação para aquela semana. Quando ele voltar, a gente vai avaliar como foi essa execução do plano de ação e podemos mudar para outra tarefa, se ele já tiver tido um bom desempenho nessa, ou podemos manter por mais um tempo até que ele consiga se sentir bem seguro mesmo. Talvez você já até use essa autoinstrução com você e não sabe, né? Porque quando já vai ficando mais automático, é como se a gente tivesse um diálogo interior, né? Que a gente conversasse com a gente mesmo. E aí muitas pessoas falam assim: ah, quem conversa sozinho é doido, né? Na verdade, não. Na verdade, quem conversa sozinho, ele está ordenando os seus pensamentos, ele está, né, se preparando talvez para fazer algo, ele está, às vezes, modificando aqueles pensamentos que não são funcionais, né? Que o atrapalham. Então, por exemplo, eu faço muito essa técnica comigo. Às vezes eu me pego, por exemplo, indo para um lugar e de repente eu vejo alguma coisa que me lembra assim, nossa, eu tinha que ir naquela loja ali. Aí o que que eu falo? Eu falo assim, Cleide, você saiu de casa para resolver isto. Então, primeiro você vai passar nesse caminho, ir até o lugar que você precisa, resolver o que você saiu para fazer. Se depois sobrar tempo, você volta nesse outro lugar. Para quê? Para eu não me perder. Porque a gente às vezes tem um tal, né, de querer aproveitar o tempo e falar assim: não, já que eu estou aqui, que eu estou aqui pertinho disso, eu vou resolver isso. Aí você acaba resolvendo uma coisa que não estava na sua meta e que talvez não era prioridade e deixando a sua prioridade sem resolver ou resolvendo de uma forma inadequada. Então, comece agora mesmo
instruindo você mesmo, né? Fazendo essa autoinstrução, essa autoverbalização, que a princípio você pode fazer em voz alta, mas depois você pode começar fazendo mentalmente. Lembrando você que é psicólogo, né? Que é terapeuta, que a gente precisa aplicar a TCC de dentro para fora, né? Então nós precisamos aplicar em nós mesmos essas estratégias, essas técnicas, para depois trazer para o nosso paciente, porque assim fica muito mais eficaz a aplicação. E agora eu já quero dar uma instrução para você, né? Se você está comigo nesse vídeo, fez sentido para você, essa técnica te ajudou, você já vai colocar aí o seu like, o seu gostei, tá? E em seguida, você se inscreva no canal e ative as notificações para você receber mais vídeos como esse, tá? Um beijo e até o nosso próximo encontro.